porque nós precisamos de competitividade para a FEB. E aqui, finalmente, incentiva a geração de negócios no entorno da FEB. Por exemplo, incubadora de empresas. Nós podemos muito bem, através dessa associação, montar uma incubadora de empresas. E isso vai gerar oportunidade para quem? Para os professores, para os funcionários, para os alunos que poderão fazer estágio. Só para lembrar, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, hoje é uma potência por quê? Porque as universidades acabaram fazendo isso aí, criando oportunidades de negócio para os professores no seu entorno. E hoje é o que é, tá certo? Então, sobre esse ponto, é isso que eu queria colocar e queria pedir a aprovação do Consur para criar essa comissão para tratar desse assunto, analisar de todo jeito e depois trazer para nós as conclusões. Alguém quer se manifestar, por favor? Eu concordo com a sua colocação, professor, eu só discordo. Eu acho que o senhor foi um pouco infeliz quando o senhor se referiu aos professores horistas da instituição. Na verdade, nem todos nós, e nunca a instituição vai poder ter, nós sabemos disso, professores em tempo integral e parcial, todos nós não vamos poder ter isso, porque a instituição não suporta. E eu gostaria de defender, eu sempre fui horista, dificilmente, muito pouco, eu estou aqui há 35 anos, e muito pouco tempo, na época do André Rezec ainda, que eu tinha contrato, porque eu cuidava do FIES. Eu nunca mais tive contrato, a não ser 4 horas aulas da engenharia civil no mandato da Paula, que eu contava as horas de atividades. Eu nunca tive contrato. E, na verdade, eu sou horista. E eu desafio um professor contratado que trabalha mais do que eu pela instituição. Então, eu acho que o senhor foi infeliz, acho que foi a sua empolgação em falar, mas o senhor foi infeliz quando o senhor fala que a professora horista é bom, mas precisa de contratado. Professor horista comprometido é muito melhor que qualquer professor contratado. Porque eu estou aqui há 35 anos, tudo que eu faço é por amor, por dedicação, e tenho, sim, 40 horas de trabalho, eu ganho porque eu estou na sala de aula, eu não tenho 1 hora de contrato. Pode ser que daqui a alguns anos eu precise de contrato, porque as minhas aulas pode ser que termine. Porque nós não sabemos como é que é o nível dos cursos. Eles vão e voltam. Só que eu acho que o senhor foi um pouco infeliz. Eu qualquer professor que fale que trabalha mais do que eu na instituição e que já fez mais do que eu pela instituição. Patinha, não precisa ficar nervosa. O senhor foi muito infeliz. Eu não falei mal, tá certo. Eu só acho que foi deixa eu explicar. E outra, e já vou colocar a minha outra colocação. No artigo 14 do Regimento Geral, foi colocado que existe uma cláusula, deve ser por essa sua fala, que fala que os cargos na instituição, de conselho universitário, de todos os órgãos colegiados, só poderão ser assumidos, tem uma prioridade. Primeiro é professor contratado em tempo integral, depois é professor parcial, depois é professor horista se sobrar. Uai, não é por aí não, uai. Não, então... Entendeu? Então eu acho que tem alguma coisa errada com relação ao professor horista. Tem professor horista e tem professor horista. Tem professor contratado e tem professor contratado que não trabalha. Ô, Fatinha, eu não quis falar mal de professor horista absolutamente. Mas eu quis chamar a atenção do seguinte: a instituição não pode sobreviver só com os professores horistas. Porque como é que ela vai ser administrada? Se o professor é só horista, ele vai ficar dando aula. Como é que ela vai ser administrada? Quem que vai administrar? Não é? Então, a instituição precisa sim de formar um corpo administrativo permanente. Permanente nesse sentido, estável, profissionalizado. Profissionalizado na administração, não nas aulas. Nas aulas, se o professor está aqui dando aula, é porque ele é especialista naquilo, na sua matéria. Ninguém está questionando isso. Eu só estou dizendo que a instituição precisa, para se aproximar das instituições particulares, do mercado competitivo, ela precisa ter um corpo administrativo especializado. É isso que eu estou dizendo. Não estou menosprezando ninguém, ao contrário. Eu sei que muitos professores horistas, que não é o seu caso, certamente, mas muitos gostariam de ficar concentrados só numa instituição. E não pode porque não tem aula suficiente.
Não é verdade? Então tem que ficar pulando. Isso não não estou depreciando ninguém, mas é verdade. O professor dá 5 horas em Barretos, mais 4 em Jabuticabal, mais 10 em Ribeirão, mais Rio Preto. Que vida é essa? Isso é bom? Não é. Então eu acho que a instituição, ela precisa, na medida do possível, não desprezar os ouristas, que sempre terão professores ouristas, sem dúvida alguma. Não resta dúvida, mas ela precisa criar o seu corpo administrativo especializado, experiente, para poder tomar as decisões que tem que tomar. Né? É isso que eu quis dizer, mas absolutamente não quis depreciar ninguém, tá certo? Mas esse ponto nós vamos discutir lá quando estivermos tratando do regimento. Agora, então, medidas práticas, né, que eu coloquei ali, que nós precisamos fazer agora. Então, no momento... Eu pedi a palavra, professor, depois da Fatinha. Sim, por favor, Márcio. O que eu entendi, isso que o professor Reginaldo falou, também compreendo a professora Fatinha. Eu não tenho 40 horas também, Fatinha, mas a gente procura fazer o trabalho da melhor forma possível. E também sou um professor contratado para realizar o serviço da parte de estágios. Assim como eu, tem outro professor também contratado que presta serviço junto a empresas, o professor Fabiano. Numa colocação que o professor Reginaldo colocou aí, só para vocês terem uma ideia, o CIEE, ele apresenta para nós aqui sempre, todo ano, pedidos aí, no mínimo 50 alunos para fazer para fazer estágio com eles, né? Como funciona isso? O CIEE tem um convênio com a indústria, com as empresas, que precisam de estagiários. Eles dão todo o apoio jurídico, de acordo com a nova legislação de estágios, seguros, tá? Isso a FEB também faz. Tá? Hoje, nós temos com o CIEE em torno de 350 alunos. Tá? Só o que nós deixamos de ganhar, tá? São R$ 112 que o CIEE tem com as empresas que têm estágio com os nossos alunos. Ou seja, arredondando para 300, são R$350 mil ano, tá? Nessa instituição. Esse projeto, tá? A gente já vem fazendo tempo, pode ser viável dentro de uma associação dessa, que reúne as condições legais para poder fazer, e que a FEB tenha um retorno também desses alunos, não somente uma instituição de fora. Tá? Que isso vai para lá. Um aspecto desse trabalho que a gente faz também nos coloca em contato direto com as empresas. Eu tenho conversado com alguns professores aqui, principalmente da área básica, o Jorge, o Norberto, que está aqui. As empresas têm necessidades, tá, de tecnologia, de serviço, de mão de obra, de consultoria. Tá, principalmente as grandes indústrias aqui da nossa região. Tá? E às vezes a gente acha que é uma coisa, mas é na parte administrativa. Não, é pesquisa básica. Eles precisam de resolver problemas do sistema industrial lá. Eu já conversei com o Norberto aqui, e são áreas que podem abrir para a gente prestar serviço para essas empresas. Tá? Nós já prestamos também na parte administrativa, né, para o Barretos Country Hotel aqui, quando a gente fechou o convênio de estágio com eles precisavam treinar o pessoal deles. Já prestamos serviço, entrou recurso para a FEB. Então, é esse tipo de associação, tá? Eu peço para vir com bons olhos, com uma certa, não com um certo preconceito, mas sim vislumbrar também os prós e os contras e as possibilidades de agregar mais recursos para a instituição e principalmente a melhor remuneração dos professores. Tá? Porque, infelizmente, nós temos uma receita, ela é fixa de acordo com os nossos alunos. Existe um mercado lá fora, tá? Nós podemos nos inserir nele, podemos procurar essas oportunidades lá e através da associação prestar esse serviço. É isso. Ok, então no momento, como medidas práticas, né, isso é o que nós precisamos. Primeiro, a aprovação das alterações no regimento que nós vamos fazer, vamos estudar o regimento lá posteriormente. Agora é a questão do convênio. Então eu queria constituir uma comissão
especial para avaliar a aprovação de convênio de cooperação com a Profeb e outras instituições. Tá certo? É isso que eu vou submeter, então, à aprovação do Consul. Se o Consul aprovar, a gente constitui a comissão, essa comissão vai estudar esse assunto aqui, em outros lugares, onde quiser, e vai trazer as conclusões depois para o Consul na próxima reunião, para que o Consul possa decidir. Tá certo? Essa é a minha proposta no momento. Aqueles que são contrários à criação dessa comissão especial, por favor, se manifestem. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. 2 abstenções. Danilo e Dixon. Então, foi aprovada a constituição da comissão. Então, vamos ter que criar a comissão. Primeiro, acho que seria bom já saber quem se habilita a participar dessa comissão. Quais são os professores que se dispõem a participar da comissão? 4 professores precisamos. Professor Cacau, Gilmárcio, Hadler, o Márcio e o Fábio Viana. Quantos são? 5. Daniel. 6. Cacau, Gilmárcio, Hadler, Fábio Viana, Márcio e Daniel, né? O Hadler também. Agora precisamos de funcionários. 4 titulares e 3 suplentes. Então aí já tem, né? Quais ser? Não, falta um, né? Falta um para completar o quadro de 4 titulares e 3 suplentes. Quem? O professor Tchê. Professor Antônio César. Certo, então tem 7. Quem serão, como é que a gente faz? Serão os titulares? Hã? Bom, tá bom, pode deixar assim mesmo. E aí, evidentemente, todos participam, né? Não tem. Agora, funcionários, um funcionário e um suplente. Quem pode? O Guilherme? Suplente. Suzimar. Mais? Precisa mais? Posso indicar a Fernanda? E a suplente Maria Paula. Para ver as duas dicas. Pronto. Um aluno e um suplente. Tem um aluno aí? Hã? Por favor, Jorge. Jorge e... Não entendi. Leonardo. Jorge e Leonardo. Pronto. Então está formada a comissão. E eu gostaria, então, de desejar bom trabalho a essa comissão, que estudem profundamente esse assunto, para que vocês tenham uma ideia. Em 2004, desde 2004, que eu estou propondo a criação dessa, naquela época era a Fundação de Apoio, que todas as instituições federais, estaduais têm, né? Mas desde 2004 que nós não conseguimos emplacar essa ideia na FEB. Queira Deus que essa comissão faça um estudo apurado, vê os resultados nos outros lugares, e aí a gente consiga aprovar isso aí, tá certo? Bom, vamos então para o próximo item da pauta, que é o 3.5, aprovação de comodato com a DOFEB